Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Você pode abrir sua Bíblia, faça isso por favor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, a nossa leitura. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. É a nossa leitura nesta tarde. O Senhor tem falado em nossos corações através dessa palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Palavra essa poderosa que a cada dia tem tocado em vidas e tem acontecido transformações de vidas a cada dia. Você encontrou? Diga amém. Eu quero fazer a leitura com você junto nesta tarde, como são 2 versículos. Vai dar para nós fazermos a leitura de uma forma uníssima, em uma só voz. Quem me entende diz amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Versículo 29. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por esta palavra nesta tarde, pela palavra de Deus que é poderosa, que é viva e eficaz, é mais penetrante que um punhal de 2 gumes, que vai na divisão do espírito e da alma, entre juntas e medulas, discernindo todos os pensamentos humanos. Pode ter certeza que o Deus que nós cremos é aquele que está discernindo nesta tarde o seu pensamento, o meu pensamento, o nosso pensamento. Poder se assentar, por favor, em nome de Jesus. Te glorificamos, Senhor, porque está aqui a Tua palavra. E nós queremos mais uma vez, Senhor, na revelação da Tua palavra. Nós queremos mais uma vez, Senhor, que esta palavra tem poder para cada vida. Adentramos aqui nesta tarde, crendo no poder de Deus manifestado neste lugar, quando estamos reunidos. Entendendo isso, Senhor, estamos pedindo perdão dos nossos pecados, nossas falhas, mas reconhecendo a nossa dependência, Espírito Santo, de Ti. Abre o meu entendimento, se é possível nesta tarde, traz a revelação da Tua palavra, ciência da palavra, palavra profética, assim faz, Senhor. E eu profetizo que toda mente e coração está cativa à palavra de Deus. Amém? Nós estamos no culto de ceia, Igreja do Senhor, nesta tarde. Você que está nos visitando aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está a primeira vez aqui neste lugar, você que está nos visitando. E estamos no culto de ceia, onde todo momento de ceia nos leva a uma reflexão profunda sobre Cristo. O que Cristo faz na nossa vida. É isso que precisamos entender a cada dia. Por isso estamos aqui. Esse culto de ceia está sendo ímpar para mim, não sei para você. É o último culto de ceia da Maná Church, aqui no ano de 2024, nesse horário, e neste dia, e neste ano. Então um culto para mim é especial, porque Deus tem algo especial para a nossa vida. A porção que Deus tem para a nossa vida nesta tarde, através dessa palavra, que eu titulei, como está a sua alma? Jesus faz aferição e cura a nossa alma. Quando nós observamos todo o contexto desse capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, Mateus escrevendo na sua narrativa, fala um momento, numa época que Jesus estava levando a proposta de Deus para a humanidade. Então a humanidade sofria uma pressão política, social e religiosa muito grande nesta época. E Deus envia o seu Filho para a humanidade, para curar as mazelas das vossas vidas, para libertar o homem completamente do pecado. Ele olhar assim, verdadeiramente eu sei quando eu morrer eu vou para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou morar, aonde eu vou estar com Cristo eternamente.
Se não pensar na eternidade, fica difícil nesse tempo. Alguns nem sabem aonde vão estar quando morrer. Mas aquele que reconhece a Cristo como Salvador, não é falácia, é verdade pura e poderosa na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar de um ponto importante nesta tarde, aonde a ciência questiona há muitos anos. E quando você olha, nessa época que Jesus enfrenta esse povo para curar suas mazelas, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 3, ele fala quais são as mazelas que estão apresentando naquela época. Pessoas doentes no físico, na alma. E a dificuldade maior existente neste mundo, que a Organização Mundial da Saúde está preocupada, é isto. É porque ele não publica sobre a alma, ele publica sobre a doença do físico. E no ranking, quando nós olhamos, na estatística de atualização que eles falam, entre o ano 2000, de 2 milhões de pessoas morrendo por ano de problemas cardíacos, aumentou para o ano de 2019 para 9 milhões. E 2020 para cá, quantos milhões não está? Como é que é causada essas doenças cardiovasculares na vida do ser humano? As ciências humanas, a medicina tem uma explicação. A razão e a fé andam juntas. Mas a palavra de Deus tem uma resposta poderosa para você nesta tarde. Porque nós às vezes vamos ao médico e não encontramos a solução daquilo que precisa ser curado na nossa alma. E quando olhamos pessoas tomando medicações de manutenção para que possa dormir, para que possa ficar calma, para que possa controlar suas emoções, para que possa viver. Se não for dessa forma, não vive. Se tirar a medicação, piora a situação. Mas eu estou pregando Jesus que cura a alma nesta tarde. A palavra de Deus, ela sabe onde está a divisão do espírito e da alma. A ciência nunca encontrou a divisão do espírito e da alma. Mas essa palavra que eu prego nesta tarde sabe onde está a linha tão linear da divisão do espírito e da alma. Na visão antropológica, a gente encontra dessa forma a natureza humana, tão terrível a cada dia, os fatores sociais adoecendo cada vez mais a humanidade, e muitos adoecendo na alma, que eu considero o maior câncer nos últimos anos do século 21. Não tem doença no físico, mas quando você começa a observar, aquela pessoa que está se comportando daquela forma é doença na alma, precisa de cura na alma. Jesus chegou nesta tarde para lhe curar. Olhando na visão da psicologia pastoral, a gente vê dentro da Bíblia, no Salmo 103, em um dos seus versos, diz que Deus conhece que somos pó e toda nossa estrutura. Estrutura ali no hebraico, no original, está falando de espírito, alma e corpo. É assim a leitura na psicologia pastoral. Não corpo, alma e espírito, como a psicologia secular. Espírito, alma e corpo. Quando eu olho para essa leitura bíblica, que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós estamos passando. O imaterial é o espírito, o imaterial é a alma, o material é o físico. Deus, quando olha para você, para mim, que a sua palavra vem sobre a sua vida de salvação, e você conhece Cristo como o Salvador da sua vida, a primeira coisa que Deus faz na hora que você reconhece, coração arrependido, quebrantado diante do Senhor, Ele toca no seu espírito, através do seu espírito, mergulha na sua alma e toma conta de todo o seu ser. Essa é a forma que Deus trabalha na vida do homem. Espírito tocando em toda a sua alma, envolvendo todo o seu ser. O adversário das nossas almas toca primeiro na mente, envolve a mente, aonde nós olhamos as faculdades da alma, entendimento, razão, sentimentos, vontade. Então ele vai tocar na mente, o adversário das nossas almas, dominar a mente, envolvendo a mente, dominando essa mente vai pensar coisas ruins, terríveis da sua vida, e vai trazendo efeitos gradativamente, e vai aumentando a cada dia. Depois ele toma conta da alma, o adversário das nossas almas. Aí vai decadendo, degredindo a sua alma.
para depois tocar no seu espírito, que é a comunicação com Deus. Mas chegou nesta tarde a solução para a sua vida. Se você chegou nesta tarde da forma que a sua alma está, ferida, angustiada, deprimida, você não está encontrando solução, eu tenho uma solução para você nesta tarde. O Jesus que eu prego é aquele que cura a alma nesta tarde. O Jesus que eu prego é aquele que toca na alma de forma sobrenatural. A tricotomia humana está muito explícita no Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não vou estar mostrando aqui para não tomar muito tempo, porque é culto de ceia. Mas nós encontramos tanto no Antigo Testamento passagens bíblicas mostrando a tricotomia humana, comprovando essa teoria que eu defendo, e no Novo Testamento mostrando claramente para nós sobre a tricotomia humana. O homem tem espírito, o homem tem alma, tem corpo. Você não é um boneco de manipulação de ninguém. Você não é um boneco de manipulação do adversário das vossas almas. Você é um ser humano que Deus criou, e a sua bondade e misericórdia lhe alcançou nesta tarde, para dizer para mim e para você: cheguei para te curar nesta tarde. Cheguei para tocar na tua alma nesta tarde. Quando você olha sobre, acompanhe meu raciocínio, momento introdutório. Quando você olha todo esse momento da estrutura do homem que Deus fala na sua palavra, eu gosto de separar sempre o que é sentimentos e emoções. As emoções, elas são por impulsos. Os sentimentos são pela razão. As emoções são por impulsos. Os sentimentos são pela razão. Pelo meu entendimento, eles são construídos a cada momento do nosso viver, do nosso dia a dia. Alguns sentimentos da alma negativo: a alma rejeita, a alma abomina, a alma se angustia, a alma se deprime, a alma se abate, a alma tem inveja, a alma peca. Alguns sentimentos positivos da alma: ela obedece, ela deseja, ela se satisfaz, alegra-se, regozija, se acalma, se tranquiliza, encontra paz. Chamamos de sentimentos positivos da alma. Eu estou falando uma visão bíblica. Está me entendendo? Diga amém. Então, quando eu vejo a palavra de Deus me revelando desta forma, eu quero levar você ao Salmo de número 42. 3 versos que me dá respaldo de falar estado da alma, numa profundidade que muito se encontra neste tempo. Salmo de número 42, estaremos lendo os versos 3, 5 e 10. Salmo de número 42, se você pode abrir sua Bíblia, abra por favor. Diz assim a palavra de Deus, a minha versão: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O verso 5, quando eu olho para o verso 5, diz bem assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. O verso 10: como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? O Salmo 42 e 43, eles se entrelaçam falando sobre alma. O mais interessante é que no 42 encontramos 3 estados de alma. Eu só estou falando da alma abatida nesta tarde. Essa alma abatida aqui é muitas das vezes quando nós estamos em situações que passamos no nosso viver e vai desencadeando dentro das nossas emoções, levando de forma tão forte para os sentimentos, que você acorda pela manhã alegre, vai trabalhar, conversando com a sua família, mas de repente em alguns momentos do dia, você sente o seu peito apertar. Você não está com dor muscular, você não está com efeitos colaterais orgânicos, e o peito apertando, é a sua alma que está abatida. Aqueles que estão em níveis maior, a alma abatida geme, sente dores profundas no seu ser, que não tem palavra para descrever a sua alma tão abatida que está naquele dia. Aí passando o tempo, os dias, as horas, e começa a sentir isso cada vez mais forte, mais aguçante, mas de níveis maiores. O verso 3 fala:
a alma está conflitante. O verso de número 5, na parte B, fala que a alma está perturbada, nesse salmo de número 42. No verso 10, a alma está deprimida. Eu levanto aqui o personagem Davi. Davi, ele apresenta os salmos de forma belíssima, espetacular, de fato tão preciso sobre o estado da sua alma em situações. Em algum momento, quando ele se encontrava, principalmente, quando você olha para a sua história, numa visão histórica, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, você começa a ver no versículo 7, que o profeta Jessé, que Jessé, seu pai, está em casa, e o profeta Samuel chega na casa de Jessé. E quando Davi chega, que seu pai manda chamar, Davi que está no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai, Samuel, o profeta, olha para Davi e diz, e recusa na sua mente, o Espírito de Deus na hora responde para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu vejo o que está no interior, ou no coração, ou no intuito do coração. Coração ali é alma. Deus conhece qual é a motivação do nosso coração, da nossa alma a cada dia. Deus sabia que Davi, mesmo naquele campo, trabalhando, sendo desprezado, rejeitado, excluído, à margem da sociedade, mas existia um Deus que estava olhando para Davi. Existia um Deus que cuidava de Davi. Existia um Deus que abraçava Davi todos os dias. Davi dizia: eu estou no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, mas este cenário será construção para a minha vida futura. Foi isso que Deus foi fazendo na vida de Davi. E Deus se revela para o profeta Samuel e diz: olhe, eu olho para o que está no intuito do coração do homem. Aí Davi começa a passar fases da sua vida. Chegando em fase da sua vida, perseguição do seu filho, de adversários. Eu olho para o Salmo de número 6, verso 2 e 6, diz assim, Salmo de número 6: tem misericórdia de mim, Davi falando, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Essas expressões aqui é muito clara de uma depressão. Essas expressões aqui são muito claras de uma alma abatida, angustiada profundamente. Essas expressões é muito clara aqui de um efeito colateral da alma já respondendo no físico, aonde ele fala sobre os seus ossos estão perturbados. O sofrimento que ele está sentindo nos seus ossos é tão grande que responde da alma para os ossos, que ele sente dores nos seus ossos. Responde como fosse algo batendo nos seus ossos, machucando os seus ossos. Pode ser que você esteja se enquadrando nesta tarde nesse cenário, mas Jesus chegou nesta tarde para te curar. O Senhor chegou nesta tarde para tocar na tua vida por completo. O Senhor não só toca no espírito, toca na alma, toca no físico. Porque a preocupação maior nesses últimos dias são as doenças psicossomáticas. Doenças que vêm da alma, respondem para o físico, transformam em grande enfermidade. E a medicina não encontra cura, e as pessoas começam a morrer. Mas o Jesus que eu prego nesta tarde, Ele cura a alma e cura o físico nesta tarde. O Jesus que eu prego nesta tarde, Ele vem curar a alma e físico nesta tarde. O Espírito Santo já está sondando corações nesta tarde. O Espírito Santo já está tocando em vida nesta tarde. Deus já está falando. Os céus estão abertos. Envia seus teus anjos ministradores agora. Deus já está enviando seus anjos ministradores para tocar em vida nesta tarde, para ver cirurgias na alma nesta tarde. Vai acontecer cirurgia. Aonde a medicina não encontra, onde está a cicatriz, a raiz da origem da dor na alma, Jesus sabe nesta tarde onde está. Você olha para Davi no Salmo de número 25, versos 16 a 18. Olha para mim, tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. Davi é um grande líder. Davi estava aqui liderando exércitos, ainda não era rei. As ânsias do meu coração, da minha alma, se tem multiplicado. Tiram-me
dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Isso era muito literal para Davi. Isso ele falava da alma abatida e falava do seu físico, de horas de treinamento em combate com os adversários para vencer os seus adversários, representando a nação de Israel. Você olha para Davi, Davi escreve mais um outro salmo, para eu concluir aqui o raciocínio. Salmo de número 31, verso 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Verso 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Que expressões são essas que ele fala tanto de tristeza nos seus olhos? Porque quando eu estou doente na alma, de profundo ou profundidade, angústia na alma, eu não consigo dormir. Eu posso me deitar, fechar os olhos, a minha mente não descansa, a minha razão, meu entendimento não descansa, a mente fica girando, os meus sentimentos são fortes, e eu não consigo dormir, entrar em estágio do sono de tal forma que eu descanse, e o meu organismo, pelas leis naturais que Deus criou, reajam para me renovar minhas forças físicas, para no outro dia amanhecer bem. Os meus olhos estão cheios de olheiras, não é de um dia só, são de muitos meses e anos, porque vem angústia, vem tristeza, vem dores no corpo, vai para o médico, não encontra a solução. Jesus está com a solução nesta tarde. Jesus nesta tarde quer tocar na tua vida de forma especial. A situação de Davi aqui é tão profunda, o seu sofrimento. Se formos enumerar personagens bíblicos que tiveram doenças fortíssimas na alma, íamos passar horas aqui falando. Mas quando eu falo de Davi, que estava no campo, rejeitado, aonde ninguém olhava para a sua vida, não tinha perspectiva de futuro, não tinha futuro nenhum daquele jeito, só era tomar conta das ovelhas do seu pai, para pastorear as ovelhas do seu pai. Ninguém acreditava em Davi, mas existia um Deus que olhava para Davi de uma forma diferente. Deus está olhando para você de forma diferente nesta tarde, através do convite que Deus está fazendo para mim e para você, para mudarmos a nossa rota, mudarmos a nossa rota e nosso foco nesta tarde, e começar a entender que o único Deus que é onde vamos encontrar a paz, a esperança, a libertação, sermos livres, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu ao terceiro dia, foi ressuscitado, e estamos hoje comemorando a sua ressurreição, que Ele perdoou nossos pecados. É esse Jesus que eu creio a cada dia. As causas que desencadeiam o estado da alma, preocupações do aspecto financeiro, conjugais e espirituais, decepções, casos mal resolvidos, solidão, traumas do passado, causas que desencadeiam esse estado da alma tão difícil, medo de quase tudo ou de todos. E o último, que está em um ranking, sua vida pecaminosa. Quem leva uma vida pecaminosa a cada dia, culto de ceia, culto de reflexão sobre quem eu sou diante de Deus, que eu preciso reconhecer que sou pecador, que eu peco todos os dias. Então é a doença maior que tem neste mundo, é o pecado. E o pecado, ele se enraizia na alma, cria raiz na alma, para depois ele se manifestar no corpo físico. Quando eu olho para essa passagem bíblica, eu começo a ver Jesus manifestando a sua graça, a sua misericórdia. Eu vejo o Senhor olhando para as pessoas. Olha, Cristo é tão poderoso e soberano na terra, que Ele olha para as pessoas e tem íntima compaixão. Ele olha para as pessoas quando Ele está naquela época, o seu amor, a sua íntima compaixão dada por Deus. Ele sente a dor, sente sofrimento, seja sofrimento na alma, seja sofrimento no físico, ou sofrimento no espírito. Porque tem pessoas que estão doentes no espírito, estão doentes na alma, estão doentes no físico. Outros estão doentes só na alma, outros só no físico, outros só no espírito.
Às vezes acha que está em comunhão com Deus, não está em comunhão com Deus. O Espírito de Deus já se afastou há muito tempo. Achei interessante quando o pastor Evilásio falou ali na reunião de oração de descermos para cá, para este culto, sobre a essência de nós estarmos para Deus. Então a essência de Deus só pode ser manifestada na vida do ser humano, que Deus criou você e a mim, a nós todos, para o nome dele ser glorificado. É quando Deus trata no seu espírito, toca no seu espírito, cura a sua alma de tal forma tão profundo, aonde ninguém consegue tocar, não consegue mexer, não consegue arrancar a raiz de amargura, a raiz de ira, de ressentimento, aonde que você diz não perdoa. Ei, Deus vem nesta tarde e diz, começa a entender isto, que o perdão tem que vir para a alma ser curada, que o perdão tem que vir para a sua vida melhorar, que o perdão tem que vir para a sua vida ser transformada, que o perdão tem que vir para você ser livre por completo na presença de Deus. A alma doente, ela não tem força para orar. A alma doente, ela não tem força para buscar Deus. A alma doente, ela não tem força para entender as coisas de Deus. Religião existe muitas por aí. Nós estamos falando de Jesus Cristo, onde fala de um novo estado de viver, uma nova forma de vivência. Não é religião, Jesus Cristo. Ele transforma a nossa vida para nós termos uma linha na sociedade de vivência e convivermos em qualquer lugar com qualquer pessoa e termos paz em nós mesmos, aonde encontrarmos em momentos que se encontram situações caóticas, difíceis, e você começar a adentrar naquele lugar, e as pessoas olharem para você e dizem, por que você é tão calmo assim? Você não se agita com essa situação. É porque Jesus cuida do nosso ser. Se Ele cuida do nosso ser, toca na nossa alma. Se Ele cuida do nosso ser, toca na nossa personalidade. Se Ele cuida do nosso ser, Ele traz um novo caráter para a nossa vida. Bem sabemos que quando Cristo vem desta forma na vida do ser humano, a história desse ser humano começa a mudar. As pessoas às vezes não percebem na sua fala, mas percebem no dia a dia, nas suas atitudes. As atitudes, o seu comportamento, falando mais de que palavras, de que homilias, sermões ou discurso, mas o seu dia a dia começa a falar que Jesus Cristo tocou na sua vida, que Jesus Cristo transformou a sua vida. Eu quero falar para você nesta tarde que se encontra aqui precisando do Senhor, precisando de um toque do Senhor na sua vida, principalmente na sua alma, no seu ser, no seu viver, aonde você não encontra a solução que você precisa, desse sentimento tão forte que arde no seu peito, queima, mas esse queimão não é da presença de Deus, é de dor, de sofrimento, que tem dia que você não aguenta, começa a chorar, e às vezes engola o choro, e chora dentro da alma. Deus vem dizer para mim nesta tarde, junto com o Espírito Santo, que Jesus chegou para curar a sua vida nesta tarde, chegou para tocar na sua vida nesta tarde, chegou para tocar no seu ser. Aí Jesus chega ali, aí começa a falar para os discípulos, começa a ensinar no capítulo 11 de Mateus, e leva os discípulos a cada entendimento que precisava perceber o que acontecia em sociedade, a proposta que ele estava trazendo para a vida da humanidade. Ele começa a descrever. Aí quando ele chega no versículos 28 do capítulo 11, ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, em outra versão, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu olho para essa expressão, traz em mim tão forte uma alegria no meu coração, que por esses dias meditando nessa passagem, o Espírito Santo falando ao meu coração sobre essa passagem, sobre o Salmo 42, sobre situações de Davi, para entendermos nesta tarde situações da alma que se passam, que enfrentamos no dia a dia, porque chegamos no final do ano, estamos no último mês do ano, e os fatores sociais, circunstâncias da vida, a diversidade, às vezes não realizamos nossos projetos que queremos, às vezes não conseguimos concluir o projeto que estamos querendo concluir, às vezes não conseguimos aquele emprego que queríamos conseguir,
Às vezes não conseguimos até mesmo atingir todo o objetivo, ou algum dos objetivos que era para atingir este ano, que foi feito um planejamento de vida no início do ano. E começamos a pensar, a razão, o entendimento. Isso começa a descer para o nosso sentimento, começa a gerar tristeza, aí começa a aumentar a tristeza, vai para a angústia profunda, abatendo a nossa alma, levando para níveis depressivos tão fortes, que você começa a ficar frustrado. E alguns que ainda não têm compreendido que Deus é soberano, que Deus tem seus propósitos, às vezes chega a acusar que Deus é culpado. Não, Deus não é culpado. O homem pecou desde o início da criação do mundo. Deus faz o homem, nós observamos que Deus faz o homem por completo, de espírito, alma e corpo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 é muito claro, que Deus faz o homem do pó da terra, ali é corpo, e que Deus traz o fôlego de vida, parte B, ali é o espírito, e da alma vivente, ali é a alma do homem. E quando faz este homem, faz esse homem perfeito, esse homem para não pecar. Mas um dia ele peca, ele é expulso do jardim que Deus escolheu para ele viver para sempre, em comunhão com Deus. Então qual é a penalidade? Qual é a penalidade forte de Deus? Sofrimento, muito trabalho, dor de parto para a mulher. Mas Deus veio nesta tarde com palavra de salvação para a sua vida. Jesus está aqui nesta tarde para lhe dizer: como está a sua alma? Eu quero curar a sua alma. A aferição que Deus faz da tua alma nesta tarde, a medição, medindo, avaliando, é como está o estado da sua alma. Aquele que está precisando de socorro, o socorro está chegando nesta tarde. Aquele que está precisando de cura, Deus vai curar nesta tarde a sua alma. Aquele que está precisando, o Espírito Santo tocar na raiz da amargura, tocar na raiz que está no profundo da sua alma, aonde ninguém encontra a origem, aonde começou a dor, aonde começou o trauma. Jesus já chegou nesta tarde para arrancar. Jesus já chegou nesta tarde para arrancar. Traumas do passado afligem mais esses dias do que nós recebemos no presente. Deus só pode curar quando traz você para entender o passado. O presente que você está é a realidade e a verdade que Jesus está aqui. Para ele você olhar para o futuro e dizer: verdadeiramente meu futuro está em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava assim dizendo para aquele povo naquela época: vinde a mim. Primeiro ponto é o convite. Vinde a mim. Quem faz o convite? Jesus. O convite é para quem? Pergunta que não deixa nos ficar calado. Para todos. Todos aqueles que estavam com o coração aberto para receber o convite. Porque uma pessoa pode chegar e trazer um convite para mim. Eu aceito se eu quiser, sim ou não? Eu aceito se eu quiser o convite. Se eu aceito porque eu tenho condições de cumprir com o compromisso do convite. E Jesus disse: vinde a mim todos. Essa é a primeira parte do versículo 28 de Mateus capítulo 11. Todos. A segunda parte que nós observamos, encontramos aqui, nessa analogia, os tipos de necessitados. Os que estáis cansados ou oprimidos, ou que estão cansados e oprimidos. Dois tipos de necessitados: cansados e oprimidos. A vida nos oprime, a vida nos cansa, o dia a dia nos cansa, o trabalho do dia a dia nos cansa. Quando não alcançamos o objetivo, principalmente quando damos prioridades às coisas materiais. Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É importante você ter foco no trabalho. É importante você ter foco nos projetos. É importante você ter no coração a sua família. Mas primeiro busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. A justiça de Deus é com equidade.
A justiça de Deus, Ele olha para mim e para você. O que é seu é seu. O que é de fulano é de fulano. Deus não vai tomar o que é seu para dar a Ciclano ou Beltrano. O que é seu é seu. Deus trabalha com leis espirituais e leis terrenas. As leis espirituais estão sempre em primeiro lugar. Na lei espiritual, Deus olha para mim, para você, olha para nós por iguais nesta tarde. Olha com justiça, vai trazer para a minha vida o que precisa ser trazido para a sua vida, para a nossa vida, para o nome dele ser glorificado. As demais coisas vão ser acrescentadas, porque a minha fé está sendo exercitada, a sua fé está sendo exercitada, a nossa fé está sendo exercitada a cada dia. Aí Deus vai manifestar o convite: vinde a mim, os necessitados, cansados e oprimidos, os cansados das diversidades, os cansados de sofrer. Se eu fosse perguntar quem gosta de sofrer aqui, não precisa levantar a mão. Quem gosta de sofrer aqui, dificilmente você levantaria a mão e dizer que gostaria de sofrer. Sofrimento no físico, sofrimento na alma, sofrimento não ter resposta do mundo espiritual, cansado, oprimidos pela vida, por pessoas, ou seja, situações adversas semelhantes a estas. Tem pessoas que chegam perto de você, você está uma semana tão abençoado, tão alegre, realizado pelas conquistas. Aí tem pessoas que chegam perto de você com palavras e começam a oprimir você. Jesus tem a resposta para você nesta tarde. Se blinda com Jesus nesta tarde. Quando essas pessoas chegarem perto de você querendo lhe oprimir, lhe desmerecer, fique em silêncio, que Jesus cura a sua alma. Se eu estou curado na minha alma disto, eu não vou estar ferindo outras pessoas. Pessoas que vivem ferindo pessoas são pessoas que não estão curadas da alma, pessoas que não foram tratadas na alma, pessoas que não foram de maneira nenhuma, em nenhum momento deixou Deus tratar com a sua alma. Mas o Jesus que eu prego nesta tarde, pergunto: como está a sua alma? Eu venho fazer aferição e curar a sua alma nesta tarde. E quando você começa a crescer na presença de Deus em maturidade cristã, as pessoas lançam palavras de ferimento, para ferir, para atingir, para agredir os seus sentimentos. E você muitas vezes fica pensando à noite: será que eu sou assim mesmo? Jesus está dizendo: você é melhor nas minhas mãos. Você não é que as pessoas pensam, é o que eu penso da tua vida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu tenho refletido isso sobre cada dia. Eu não posso mais nesse tempo me preocupar com pessoas que pensam de mim, o que está fazendo leitura de mim. Todo mundo quer uma leitura positiva, ninguém quer leitura negativa. Leitura negativa é saudável até um certo ponto, mas para roubar meu ânimo, para ferir a minha alma, você repreende em nome de Jesus. E diz: Jesus, eu estou nas tuas mãos. Eu não posso mais perder tempo com pessoas que venham a ferir a minha alma. Eu não posso mais perder tempo com pessoas que não acreditam em mim, não acreditam no que Deus tem para com a minha vida. Eu não posso mais perder tempo com pessoas que não acreditam nos projetos que Deus tem na minha vida, na sua vida, na nossa vida.